Olá, vamos iniciar a análise de mais um caso repetitivo. Esse aqui será em matéria de direito tributário, que é o tema 1079 do STJ, no qual se discute definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições para fiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do artigo 4º da Lei 6.950 de 81, com as alterações promovidas em seu texto pelos artigos 1º e 3º do Decreto-Lei 2.318 de 86. Enfim, a discussão aqui é de saber se as contribuições que são destinadas ao chamado Sistema S, composto pelo SESI, pelo SESC, entre outros entes, se essas contribuições se submetem a um teto de 20 salários mínimos na sua base de cálculo, ou se não há esse teto, então vai ser recolhido com a mesma base de cálculo das contribuições sociais, de modo geral, né? Ou as contribuições sociais sobre a folha de pagamentos. E as normas em discussão são justamente essas alterações na base de cálculo dessas contribuições para fiscais e, sobretudo, aqui a Lei 6.950, ela dispõe que o limite máximo do salário de contribuição é fixado em valor correspondente a 20 salários mínimos vigentes no país. Esse caput aqui tratava sobre as contribuições sociais, sobre a folha de pagamentos. O parágrafo único é que dispõe que esse limite se aplica também às contribuições para as fiscais arrecadadas por conta de terceiros, ou seja, para o Sistema S, certo? E aí acontece que o Decreto-Lei 2.318 de 86 trouxe no seu artigo 3º que está revogada esse teto do artigo 4º da Lei 6.950. E o artigo 1º também falava que fica revogado o teto limite, que é previsto também esse mesmo teto em outras normas anteriores, né? E então havia uma argumentação dos contribuintes de que não houve, pelo decreto-lei aqui, uma revogação expressa do parágrafo único. Então os contribuintes diziam que era justificável haver um tratamento diferenciado das contribuições sociais das contribuições para fiscais, que são uma espécie de contribuições sociais, né? Mas as contribuições sociais sobre a folha das contribuições para fiscais. E prosseguindo aqui, a jurisprudência, inclusive, vinha acolhendo esse entendimento aí. Mas aí a Fazenda Nacional continuou insistindo no sentido de que houve, na verdade, uma revogação expressa e que essa revogação abrange as duas contribuições. Aí temos aqui eu fiz uma tabelinha, vocês depois podem pausar o vídeo, analisar com calma, eu não vou ler ela toda, mas aqui, isso foi discutido no caso, mostrando que, na verdade, historicamente, nem sempre as contribuições tiveram a mesma base de cálculo, mas também em alguns períodos elas tiveram. Então, as contribuições previdenciárias, lá na época da Lei 5.890 de 73, elas tiveram um limite de 20 salários mínimos, enquanto que as parafiscais tinham um limite de 10 salários. Depois, as parafiscais continuou com esse limite aqui em 10 salários e as previdenciárias passaram a ser reajustadas por um fator de reajustamento salarial. Depois, em 81, voltou a acontecer a unificação pela Lei 6.950, que é que está sendo discutido aqui, se ela ainda está vigendo em alguma parte dela, no caso para as parafiscais. E depois o Decreto-Lei 2.318 de 86 revogou esse teto. E aí a discussão, na verdade, é sobre isso aqui, se essa revogação se aplicou também às contribuições parafiscais, certo? A Constituição de 88 manteve a tributação tanto das contribuições previdenciárias quanto das parafiscais, certo? Então,
A jurisprudência do STJ, então, foi no sentido agora, já dando uma guinada, né, para entender, acolher os fundamentos da Fazenda Nacional e passar a dizer que, de fato, houve uma revogação do teto também das contribuições para fiscais. Então, a interpretação dada foi a de que o caput e o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950 são indissociáveis. Então, e a revogação da Lei 2.318 de 86 implica também a revogação do parágrafo único. Então, voltando aqui na leitura das normas, quando ele diz aqui que não se aplica mais esse teto aqui do artigo 4º, a jurisprudência passou a entender que, de fato, não faria sentido manter o parágrafo único sem existir mais o caput. Porque se o teto deixa de existir, que é o que está no caput, por arrastamento, digamos assim, arrastamento a gente usa mais para declaração de inconstitucionalidade, mas o sentido é o mesmo, é de que se não existe mais o caput, que é o que estabelece o teto, não haveria mais o que estender para as contribuições para fiscais. Foi esse o entendimento agora adotado pelo STJ, que, de outra mão, foi no sentido de que essa mudança de entendimento, como vai onerar os empregadores, deve, então, ter uma modulação dos efeitos. A tese fixada foi nos termos de que o artigo 1º do Decreto-Lei 1866 de 81, com a redação dada pelo Decreto-Lei 1867 de 81, definiu que as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias. No segundo item diz, especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4º, parágrafo único da superveniente Lei 6.950 de 81, também especificou o teto das contribuições para fiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. O item 3 dispõe: o artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 2.318 de 86 expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições para fiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SENAC e ao SENAC, assim como o seu artigo 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1º do Decreto-Lei 2.318 de 86, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. E aí houve aqui a modulação dos efeitos, no sentido de que a proposta de superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada, overruling, e em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão, que aconteceu em 2 de maio de 2024. Então, eu fiz aqui um mapa mental para melhor separar aqui as coisas. A gente tem a questão aqui do limite máximo, o STJ então fixou, olha, contribuição para fiscal não tem mais o limite de 20 salários mínimos. Portanto, não há teto da base de cálculo. E modulou os efeitos para dizer que há 2 requisitos para ainda aplicar a regra antiga dos 20 salários mínimos, que são haver um pedido administrativo ou judicial até o início do julgamento do tema 1079 e também uma decisão favorável nesse pedido. No entanto, ainda nesse caso, haverá um limite temporal. Portanto, esse benefício do teto de 20 salários
vai apenas até 2 de maio de 2024, que é a data da publicação do acórdão, certo? E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante para divulgar o conhecimento, todo o conteúdo aqui, porque o canal ainda está muito no início, né? Então, muito obrigado e até a próxima.